Olá, boa noite a você de casa, seja bem-vindo à programação do Jornal Sentinela Notícias desta quarta-feira e vamos acompanhar agora os destaques do jornal de hoje. Operação da PF desarticula esquema de venda ilegal de ouro no país. Campanha da Fraternidade convida a sociedade a superar a violência. O FOPA promove o segundo seminário de gestão. O tema: Escola como Organização Educativa. E ainda, o boletim de alerta hidroclimático aponta que, em fevereiro, a média de chuva ultrapassou 51% do esperado para a região. E mais, a Receita Federal liberou o Programa de Imposto de Renda 2018. Essas notícias você acompanha agora no SN2 desta quarta-feira, que já está começando. E muito boa noite a você, telespectador, que está acompanhando a segunda edição do Jornal Sentinela Notícias de hoje. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação e vamos iniciar falando sobre as notícias regionais. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, desarticulou na manhã de ontem no Amazonas e mais 4 estados do país uma organização criminosa suspeita de comercializar ouro extraído de garimpos ilegais na Amazônia. Uma pessoa foi presa em Manaus. Acompanhe. A Operação Elemento 79, em alusão ao número do ouro na tabela periódica, cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em empresas localizadas na zona centro-sul de Manaus. Uma pessoa foi presa, o contador Eduardo da Cruz, que atuava na empresa Ciala da Amazônia Refinadora de Metais Limitada. Ele estava em casa no conjunto Santos Dumont, zona centro-oeste da capital. De acordo com a polícia, o grupo já atuava na ilegalidade há 4 anos. A investigação da Polícia Federal aqui na capital iniciou em junho de 2016. Durante quase 2 anos, agentes da PF e da Receita analisaram a movimentação fiscal das mercadorias e operações contábeis das empresas envolvidas na organização criminosa. Essa operação que envolve esse ouro que eles precisavam, de certa forma, trazer para a legalidade e usar os incentivos como véu, além do processo todo, né, no modus operandi para fazer as remessas e fazer todo o esquema funcionar. A organização criminosa utilizava um esquema sofisticado para simular a comercialização de ouro obtido de forma ilegal em garimpos clandestinos na Amazônia. As investigações apontam que prata banhada a ouro era trazida do sul do país para compor estoque fictício em Manaus. Para nossa surpresa, quando foi submetida à perícia criminal, a gente percebeu que não se tratava de ouro, mas uma prata banhada de ouro ali para simular a movimentação de ouro entre esses 2 estados aí. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa lucrou cerca de 30 milhões de reais em 121 quilos de ouro de origem ilícita. Mas essa é uma estimativa mínima, os cálculos definitivos ainda vão ser feitos com base naquilo que for apurado em função das buscas que estão sendo cumpridas nessa data. O grupo se valia de uma complexa estrutura empresarial para comercializar o material, além de usufruir ilicitamente dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Eles simulavam, como é que eles bolavam a Zona Franca de Manaus? Eles simulavam a entrada e produção de mercadoria na Zona Franca. Resumindo, era assim que eles faziam. Eles conseguiram desenvolver um esquema sofisticado para fazer essa bola. A operação terá continuidade. Os envolvidos vão responder pelos crimes contra o meio ambiente, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e organização criminosa.
E falando agora de um assunto importante, a campanha da Fraternidade convida a sociedade a superar a violência e promover a cultura de paz e buscar alternativas para que qualquer tipo de violência seja combatida. São objetivos que integram a campanha da Fraternidade 2018, que foi lançada na quarta-feira de cinzas, a data em que se inicia a Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. Acompanhe. A campanha da Fraternidade 2018, lançada em todo o Brasil na quarta-feira de cinzas e em alguns lugares no primeiro domingo da Quaresma, apresenta para a reflexão da sociedade um tema que atinge milhares de pessoas e que tem crescido no país: a violência. Numa nação onde morrem mais pessoas violentadas do que em países que estão em guerra, é alarmante a necessidade de buscar caminhos para superar tal situação. Então a gente tem esse desafio do tema da campanha, Fraternidade e Superação da Violência, né? E a gente tem o lema tirado do livro de Mateus 23, versículo 8, vós sois todos irmãos, né? Então, o que fazer para superar a violência? Primeiro, como cristão, reconhecer que o próximo é teu irmão. Então, se você reconhece o próximo como teu irmão, automaticamente você vai respeitar ele, você vai respeitar as opções dele, você vai respeitar as ideias dele, embora de vez em quando você não concorde, mas você tem que respeitar. Então, quando você reconhece o outro como seu irmão, você automaticamente reconhece que todos são filhos de Deus, que todos são criaturas, não são um criador, né? Então, uma das maiores violências que a gente faz é querer de vez em quando se colocar no lugar de Deus, ou então fazer uma violência com alguma coisa que Deus criou, por exemplo, o ser humano. Então, essa é uma questão bem complicada, né? Então, o próprio Papa Francisco diz para a gente: se você reconhece o outro como seu irmão, é o primeiro passo para você superar qualquer tipo de violência, né? Na década de 80, a Igreja já propôs discutir esse tema. Agora, ele retornou novamente devido ao alto índice de violência no Brasil. Para uma realidade mais regional, o Pará ocupa o 5º lugar no país em violência, ou seja, somos o 5º estado brasileiro mais violento. Em óbitos, esses números não são tão incompatíveis. Nós temos o estado do Pará como o 5º estado do Brasil mais violento, né? Então, entre os 27 da federação, nós estamos em 5º lugar. E isso não é mérito para nós, muito pelo contrário. Só nos traz um espelho da ineficiência do Estado quanto à segurança pública daqueles que lhes pertencem, né? Na Diocese de Óbidos, todas as paróquias e cidades já receberam o treinamento para desenvolver as ações de superação da violência, com tema transversal: a mobilização da sociedade através da campanha da Fraternidade se faz necessária para que os caminhos de paz sejam encontrados. Aqui em Óbidos a gente tem 3 paróquias. Cada paróquia teve um momento de reflexão sobre a campanha, que a gente chama de treinamento da campanha, né? E um desses momentos de reflexão é que atividades podemos desenvolver para fazer a disseminação da campanha, para fazer com que a reflexão da campanha atinja mais pessoas, né? A primeira delas é com os nossos grupos de base da nossa igreja, pastorais, movimentos, grupo de catequese, grupo de oração. Então, as comunidades vão fazendo dessa forma, né? Depois disso, o segundo foco são as instituições dos nossos bairros, onde as paróquias estão. Então, aí vai escola, vai associação, vai clube de futebol, vai então uma série de situações aí. E como a gente está trabalhando a campanha como igreja católica, nesta reflexão inicial, fazer também com que os nossos irmãos protestantes possam aderir a esta reflexão. Afinal de contas, a questão da violência não é uma coisa que atinge só católicos, atinge a todo mundo, a sociedade como um todo. Então, fazer esta reflexão para alguns momentos conjuntos de reflexões maiores, que aí a gente tem a questão de audiências públicas, né? Além das várias realidades que precisam ser trabalhadas, no sentido de superar gerações marcadas por sangue, violências psicológicas e outras, busca-se chegar às famílias, que é onde se tem o início
e o fim da questão. O foco maior disso, sem dúvida nenhuma, é trabalhar a família, porque na família está o início da solução e também o início dos problemas, né? Se você cuida da família, da orientação dos seus filhos quando pequenos, vão se tornar, sem dúvida nenhuma, bons cristãos e cidadãos de bem. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar. E olha, no próximo bloco você vai acompanhar. A UFOPA promove o 2º seminário de gestão com o tema Escola como Reorganização Educativa. Boletim de alerta hidroclimático aponta que em fevereiro a média de chuva ultrapassou os 51% do esperado para a região. E ainda a Receita Federal liberou o Programa de Imposto de Renda 2018. Essas notícias você acompanha no nosso 2º bloco. Nós voltamos já, não saia daí. E voltando com a programação do SN2 desta quarta-feira, eu agradeço mais uma vez a sua audiência e também a sua companhia, você que nos acompanha durante toda a semana aqui pela Sentinela TV. E olha, falando agora de educação, a UFOPA vai promover o 2º seminário de gestão, que tem como tema Escola como Organização, ou melhor, Reorganização da Educação. O evento inicia amanhã. Acompanhe. A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA Campus Óbidos, estará realizando a partir de amanhã o 2º seminário de gestão, que tem como tema a escola como organização educativa, que é oriundo da disciplina Seminário de Gestão do curso de Pedagogia 2015. O seminário objetiva conectar ideias no âmbito da gestão escolar. O evento contará com uma diversificada programação voltada para os estudantes, gestores, coordenadores e professores da educação básica. O evento terá certificação de carga horária. Nosso evento ele está organizado pela turma de Pedagogia 2015 e ele é oriundo da disciplina Seminário de Gestão. Então, nós optamos em fazer um seminário aberto porque nós queremos divulgar o que está de mais atual no âmbito da gestão escolar, então conectar ideias com gestores, coordenadores, através de uma diversificada programação, através de workshop, oficina, minicursos, e esse é o objetivo geral do 2º seminário de gestão. O seminário também será aberto à comunidade obidense e na programação estão inclusos workshops, minicursos e palestras oferecidos pelos profissionais da universidade. Toda a comunidade obidense está convidada a participar, professores da rede pública, gestores, coordenadores, porque nós estaremos tratando da temática geral que envolve a gestão. Nós estaremos dando início à programação com uma palestra proferida pela professora doutora Raimunda Costa, e ela estará ministrando uma palestra com o título A Escola como Organização Educativa, onde se perpassam os temas vinculados à gestão escolar e os desafios que se apresentam no dia a dia da escola. A comunidade é gratuito o evento, ele inicia o credenciamento às 18 horas aqui no campus. Às 19 horas está previsto de iniciar a palestra ali na igreja e depois eles serão encaminhados aqui para a universidade para estar participando das oficinas, workshop, minicursos. E olha, mudando agora de assunto, o boletim de alerta hidroclimático aponta que em fevereiro a média de chuva ultrapassou os 51% esperado para a região. Veja na reportagem de Marcos Cantuário. A figura 1 representa o comportamento climatológico da precipitação no período de 1º a 26 de fevereiro de 2018 na bacia hidrográfica do Rio Amazonas. De acordo com dados obtidos, a maior parte da bacia se encontra dentro da normal climatológica. Áreas isoladas
dos tributários da margem esquerda do Rio Amazonas apresentam anomalias negativas de até 80%. Por outro lado, áreas isoladas dos afluentes da margem direita, Rio Purus e Madeira, apresentam anomalias positivas de até 80%. No mesmo período, o município de Óbidos totaliza 416,6 milímetros de chuva, segundo os dados obtidos da Estação Meteorológica Convencional do Instituto Nacional de Meteorologia. Tal volume acumulado ultrapassa em 51% da média esperada para o mês de fevereiro, que, segundo a série climatológica, seria de 274,5 milímetros de chuva. Esta quarta-feira se apresentou com manhã de tempo parcialmente nublado e sol alternado entre nuvens. À tarde, a alta concentração de umidade sobre a região favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, deixando o tempo encoberto. Portanto, chuvas periódicas são previstas para o decorrer da tarde e à noite. De acordo com o boletim, o nível do Rio Amazonas em Óbidos manteve o comportamento de elevação nas últimas 24 horas. Na data de 27 de fevereiro, às 7 horas da manhã, o nível do rio elevou 2 centímetros, saindo de 5,54 para 5,56 metros. Segundo dados da estação telemétrica da Agência Nacional de Águas. A situação verificada este ano mostra que o nível do Rio Amazonas se encontra 44 centímetros abaixo do observado no mesmo dia de 2017, na linha lilás. O modelo de previsão hidrológica com 8 dias de antecedência indica que no período de 28 de fevereiro a 7 de março, o nível do Rio Amazonas deva alcançar 5 metros e 86 centímetros. Portanto, o comportamento de elevação tende a prosseguir nos próximos dias. Este responsável pelo monitoramento da régua da Agência Nacional de Águas diz que a elevação do nível do rio segue com normalidade. O número da cheia está normal, né? Ela estava bem menor do que ano passado, naquela época, mas agora com esse período de chuva que choveu a semana todinha, né? Ela deu uma acrescentada. A diferença dela antes da chuva era de 76 centímetros, ela ficou em 44, mas agora ela já está com 50 centímetros menos que ano passado já, no nível do rio, né? É considerado normal uma enchente menor que ano passado, né? Dentro do previsto que sempre vinha, a primeira que ela vai ser uma enchente talvez uns 50 centímetros, 60 menor que ano passado. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E agora uma informação importante aos contribuintes obidenses. A Receita Federal liberou na última segunda-feira o Programa de Imposto de Renda 2018. A temporada de declaração do imposto já começa amanhã, dia 1º de março. Acompanhe as informações da Receita Federal aqui em Óbidos. A Secretaria da Receita Federal liberou na última segunda-feira o Programa Gerador do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O contribuinte pode baixar o programa para fazer a declaração, mas só poderá enviá-la ao fisco a partir do dia 1º de março, quando começa a temporada do Imposto de Renda 2018. O prazo de entrega se estende até o dia 30 de abril. E em Óbidos, na agência, o contribuinte já pode obter informações. A declaração de imposto de renda ela é toda feita no sistema disponibilizado pela Receita Federal. O prazo começa agora no dia 1º de março e vai até o último dia útil de abril, que no caso é dia 30 de abril. Então, nesse período agora, as empresas estão informando os rendimentos e a declaração de imposto de renda é quando o próprio contribuinte informa os rendimentos de acordo com o que a empresa tem informado e o contribuinte recebeu. Bom, a gente sabe que todos os anos algumas coisas mudam. Esse ano permanecem as mesmas regras do ano passado ou mudou alguma coisa? Esse ano nós temos algumas mudanças. Por exemplo, o CPF do dependente ele tem que ser declarado. Então, as pessoas que têm filhos e pessoas sob sua guarda, elas obrigatoriamente têm que declarar o CPF dos seus dependentes.
Esse ano, o fisco informou que solicitará mais informações sobre os bens dos contribuintes, mas ainda não será obrigatório neste ano prestar essas informações. A obrigatoriedade acontecerá a partir do Imposto de Renda de 2019. Segundo a Receita Federal, passarão a ser solicitadas neste ano, por exemplo, informações como o endereço dos imóveis declarados, sua matrícula, IPTU e data de aquisição. E os contribuintes que tiverem dúvidas sobre o Imposto de Renda 2018 devem se dirigir até a agência da Receita Federal para obter mais informações. E além disso, no próprio sistema, dados anteriores poderão ser resgatados de forma automática. No sistema disponibilizado esse ano, você não precisa começar do zero, você consegue puxar todos os dados do ano anterior, inclusive dos próprios dependentes, como CPF, nome, tudo. Quem quiser mais informações pode vir aqui na Receita Federal, né, que obterá as informações. Eu queria que você informasse o horário de atendimento. O horário de atendimento ao público é de 8 às 12. À tarde é somente horário agendado para pessoas jurídicas pelo sistema da Receita Federal. E você, contribuinte, fique atento às novidades de declaração do Imposto de Renda desse ano de 2018 e, importante, não perca o prazo. E essas foram as informações do SN2 desta quarta-feira. Nós esperamos você amanhã, nesse mesmo horário aqui pela Sentinela TV. Obrigada e boa noite.